No nosso programa de hoje, vamos conversar sobre os escândalos no futebol. FIFA, CBF, dirigentes presos, clubes endividados, o futebol e a política de um modo geral. E o nosso convidado é um ícone do jornalismo esportivo brasileiro, Juca Kfouri. Daqui a pouquinho, você não pode perder a entrevista completa. O futebol mundial vive uma crise histórica e isso todos já sabem. No último dia 27 de maio, 7 dirigentes ligados à FIFA, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foram presos na Suíça, acusados de pagamento e recebimento de propinas em contratos de exploração comercial de competições esportivas. Foi o estopim para o maior escândalo de corrupção da história do futebol mundial. O caso ganhou proporções históricas e levou até mesmo à convocação de novas eleições presidenciais da FIFA. E é um dos assuntos mais falados na mídia mundial. Juca Kfouri é jornalista esportivo e nasceu na capital de São Paulo em 1950. É formado em Ciências Sociais pela USP. Foi diretor das revistas Placar e Playboy. No rádio, atuou na Rádio América e na Rede Americansat. Na TV, passou pela TV Tupi, TV Record, foi comentarista esportivo do SBT e da Rede Globo, participou do programa Cartão Verde da Rede Cultura e apresentou o Bola na Rede TV. Foi colunista de futebol do jornal O Globo, da Folha de São Paulo e do jornal Lance. Apresentou o programa de entrevistas na rede CNT, Juca Kfouri ao vivo. É autor de vários livros. Atualmente apresenta um programa de rádio na rede CBN e é comentarista esportivo da ESPN. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, agora você pode participar, enviar suas perguntas. O programa não é ao vivo, mas você acessando o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, Twitter, você pode ver a relação dos convidados e já mandar a sua pergunta para o nosso convidado. E nós iremos repassar. Então você pode acessar pelo Facebook, pelo Twitter, WhatsApp, como você preferir. E hoje, nessa noite, é com imenso prazer que nós recebemos um ícone de jornalismo esportivo, meu grande amigo que eu não via há muito tempo, uma figura muito conhecida, Juca Kfouri, da ESPN. Juca, brigadão por ter aceito o convite. Eu que fico feliz de ser convidado. É um prazer enorme. Você sabe o carinho que eu mantenho por você. Já tivemos vários contatos profissionais também. Verdade. E hoje estou tendo a oportunidade aqui de bater o papo com um amigo nesse tumulto, nesse tsunami que está acontecendo no futebol mundial. A primeira pergunta, eu cheguei aqui a entrevistar outros jornalistas esportivos, inclusive o Mauro César já esteve aqui, o Milton Neves. Uma pergunta que sempre ficou para mim, eu acompanho desde 10 anos futebol, sou apaixonado por futebol. Esse escândalo da FIFA foi surpresa para alguém? Não foi, Denis, não foi. Eu te diria que surpreendente é que tenha demorado tanto para eclodir da maneira como eclodiu. Na verdade, foi criado um modelo, né? Um modelo que quem criou, aliás, foi um brasileiro muito homenageado, não é? Que é o João Avelange. Não é? É o genro do Ricardo Teixeira, não é? É o sogro, sogro do Ricardo Teixeira. Que era um modelo que se aproveitava já do mundo começando a se globalizar, já do mundo do McLuhan, não é? Da aldeia global, da Copa do Mundo transmitida pela TV para o mundo inteiro, não apenas para a Europa, né, como foi até 1970, mas para beneficiar poucos, para beneficiar os sócios. Era ali os irmãos Dassler, donos da Adidas, e montaram um modelo que transformou o futebol numa grande indústria, isso é indiscutível, há que se reconhecer, mas para poucos. Para poucos, não distribuiu riqueza, ficou na mão deles. E isso foi se perpetuando, né? A CBF é a outra face desta mesma situação, deste mesmo modelo. Tanto que acabou chegando às mãos do genro, que era um paraquedista, que nunca tinha sido visto no futebol. Tinha sido visto num campo de futebol. Denis, ele acho que hoje ele já aprendeu. Mas ele se dizia torcedor do Flamengo e falava errado o nome do Flamengo. Você perguntava para ele, qual é o seu time? Torce para o Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo chama Clube de Regatas do Flamengo. Quer dizer, é você ser São Paulino e dizer que o São Paulo Esporte Clube. Entendeu? É você cometer um erro ou uma omissão. Primário.
no nome do seu time do coração. Não há hipótese, né? É eu dizer que sou torcedor da Sociedade Esportiva Corinthians. Né? Bom, esse modelo deu nisso. Eu testemunhei, Denis, em 98, na França, a primeira eleição do Joseph Blatter. Ele tinha contra si o presidente da UEFA, Lennart Johansson, sueco, um homem de bem, um homem contra quem não existia nada. E ganhou a eleição com o apoio do João Avelange, que deixava o cargo para ele. Mas no dia da eleição, era segredo de polichinelo, porque os próprios dirigentes de federações internacionais africanas, asiáticas, contavam que tinham acordado com um envelope debaixo da porta do hotel. Entendeu? Foi uma eleição descaradamente comprada na cara de todo mundo. Sem se tomar o mínimo cuidado. Sem se tomar o mínimo nada. cuidado. Porque era um sentimento absoluto de impunidade. E era um sentimento daquilo que se repete até hoje, né? Que a FIFA é tão poderosa, mas tão poderosa, que tem mais filiados do que a ONU. É uma ação entre amigos, né? Uma ação entre amigos. Né? E aí começaram a se suceder os escândalos. Né? Lembre-se, né? Anos atrás, o Avelange teve que renunciar ao posto honorífico, né, de presidente de honra da FIFA e membro do Comitê Olímpico Internacional, o mais antigo membro do Comitê Olímpico Internacional, para que não viesse a ser processado na Suíça. Como foi o Ricardo Teixeira também. Exatamente. Né? Teve que sair no ano da Copa, no país dele. Ele queria, obviamente, estrelar, teve que sair, né? Entregou os anéis para não perder os dedos. E agora acontece isso. Quer dizer, veja você que situação, olhando para nós, Brasil, né? Nós temos um ex-presidente que renunciou, que foi para a Flórida, para Boca Raton. Morou muito tempo lá. E que teve que sair de lá agora porque está sendo investigado pelo FBI e ficou temeroso, né, de ser preso, como foi preso o empresário J. Ávila. Outro ex-presidente está detido em Zurique, na Suíça, Zé Maria Marinho. E o atual presidente não pode viajar, não pode sair do Brasil. com medo não pode ir ao Chile acompanhar a Copa América, não pôde ir ao Canadá acompanhar o Mundial. Voltou da eleição Voltou sem votar. Sem votar, deixou um procurador. Deixou o procurador com medo de ser extraditado. Então, isso precisa mudar. Né? Agora, porque você sabe que durante muito tempo, e você é testemunha disso, eu paguei o preço de gente que dizia assim, o Juca tem problemas pessoais com o Ricardo Teixeira. Sim. O Juca tem problemas pessoais com o Avelange. Ô, Denis, eu não tenho razão. Eu escuto que o Juca tem problema desde o tempo do Metidieri. Pois é, então, era o Metidieri, era o Fará, era exatamente. Né? Eu tive pouquíssimas vezes... Você tem problema pessoal com todo mundo, pelo jeito. Eu tive pouquíssimas vezes com essa gente. Nunca xingaram a minha mãe, pelo menos para mim. Claro que, em particular, devem ter xingado. Nunca bateram a minha carteira. Eu não tenho razão alguma para ter. Eu nunca mais falei, por exemplo, de Eduardo José Fará, porque ele desapareceu da Federação Paulista de Futebol, depois veio a falecer. Não é objeto das minhas preocupações. Nós temos um problema estrutural gravíssimo no futebol brasileiro, que ou democratiza o acesso ao poder no nosso futebol, ou nós vamos ter sempre esse... Cai amanhã, provavelmente cairá Marco Polo Del Nero. Há quem diga que ele não chega a dezembro, né? Que o FBI vai preencher o nome do co-conspirador 12, né? Que é ele. Vai assumir o Delfim Peixoto, presidente da Federação de Santa Catarina, há mais de 20 anos no cargo, com um filho tão violento que entra em cabine de televisão nos estádios de Santa Catarina e bate nos críticos. Já preso uma vez por tráfico de crack. Esse homem vai... Porque é um vice-presidente mais antigo. E qualquer outro que seja, Denis. Porque se não for ele, é o Fernando Sarney, que também dispensa apresentação. Por quê? Porque a estrutura leva a que sejam essas pessoas. A manutenção do status quo. Exatamente. E isso precisa ser rompido. Esse negócio é bom demais para estar nessas mãos.
né? Por que você não vê escândalos na NBA? Por que você não vê escândalos na Liga de Hóquei? Por que você não vê escândalos na Liga de Futebol Americano? Porque eles sabem que aquilo é um negócio tão bom, mas tão bom, que eles não vão estragar. E que tem cadeia para todo mundo, né? Exatamente. Também tem isso. E né? ai de quem, né? É porque lá ele pode ser responsabilizado pelo acionista que investiu e ele administrou mal, ele vai receber um processo violento. E ele sabe que se ele receber uma pena de 5, 10, 15 anos, ele vai passar 5, 10 ou 15. Ele não vai receber uma pena de 15 e passar 1. Isso. E tem a idade que tiver, né, Denis? Exatamente. E também não tem foro privilegiado, né? Não tem sala especial. Exatamente. Quer dizer, é um ponto que a gente tem que repensar. O que a gente quer para o futuro do futebol brasileiro? Então, Denis, veja, eu não tenho muita dúvida. Você sabe que se você me fizesse essa pergunta, isso é uma coisa que me angustia. Se você me fizesse essa pergunta em 1990, tá? Eu tinha então 40 anos, eu te diria, Denis, até 2000, o capitalismo vai passar por cima dessa gente. E vai pôr essa gente para fora. E nós vamos ter aqui no Brasil uma NBA do futebol. Nosso futebol é bom demais para ficar na mão dessa gente. Como você bem sabe, Denis, estamos em 2015 e você me faz essa pergunta hoje e eu não tenho, que aprendi aos 65 anos, eu não tenho a menor coragem, né, sob pena de passar por ingênuo, aí já não é mais ingenuidade, é burrice mesmo, e dizer para você que até 2025, mesmo que eu não veja, as coisas vão melhorar. Eu tenho sempre esperança, se eu não tivesse eu já tinha abandonado o jornalismo, mas eu tenho muito medo que essa estrutura seja uma coisa tão enraizada que seja a última coisa a mudar no Brasil. Nós estamos passando por um momento que certamente o Brasil do ano que vem não será igual ao Brasil desse ano. Exato. Não é isso? Eu temo que o futebol ainda continue a ser. Então, porque a estrutura do futebol, Denis, não é que ela seja conservadora. Eu digo sempre isso. Ao pensamento conservador, a humanidade deve muito em determinados momentos da história. Sim, né? Mas conservador que traga um resultado positivo. Agora, né? A estrutura que nós temos é profundamente reacionária. Ela reage a qualquer... Ela é refratária a qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo. E pior, Denis, pior, veja o que eu vou lhe dizer. Ela se contenta em roubar a galinha. Ela é da mão para a boca. Ela raspa o tacho, ela mata a galinha dos ovos de ouro. Ela é incompetente até para pensar em roubar a longo prazo. Vamos fazer isso aqui. Um planejamento, né? Vamos fazer disso aqui um modelo? Vamos ganhar a cada 2 Copas, vamos ganhar uma. Vamos ter o Campeonato Brasileiro com 40 mil pessoas em média nos estádios. Que aí também ninguém vai amolar a gente. Exatamente. Mas não, nem isso são capazes. E o que nos deixa assim um pouco decepcionado é quando a gente fala de CBF, de FIFA, aí você fala, bom, tudo bem, vamos olhar para os presidentes de clubes. Mas é a mesma coisa. E aí a gente vê o quê? Isso é a mesma coisa com raríssimas exceções. Denis, eu sempre conto esse episódio. Estamos indo para uma segunda CPI, né? Agora presidida pelo senador Romário. 2015. Em 2000 tivemos no Senado e na Câmara. Eu fui ouvido em ambas. No Senado, não sei se você se lembra, foi posto para presidir a CPI um senador suplente do Kleinobin, que havia morrido em Santa Catarina num câncer galopante. Um senador que era um pediatra de Tubarão, interior de Santa Catarina, um homem sem nenhuma experiência política, e que o PFL pôs para ser engolido, para que não desse em nada. Só que ele era um homem de bem. Ele era um homem de bem e ele começou a fazer uma investigação séria. Mexeu onde devia. Mexeu onde devia. 6 meses depois que ele estava fazendo isso, ele me convidou para ir almoçar com ele no Senado. E eu fui. Ao chegar lá, ele virou-se para mim e falou assim, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu às vezes lia coisas que você escreve lá em Santa Catarina, ou te via na televisão, falava com minha mulher, esse rapaz é inteligente, é corajoso, ele fala as coisas, mas ele tem um gravíssimo defeito. Para ele ninguém presta no mundo dos cartolas do futebol. Isso não existe em nenhuma atividade humana. Pode até a maioria ser ruim, mas existem as exceções, existem as pessoas que prestam. Falei, senador, e aí? Ele falou, é aí que eu estou há 6 meses aqui, procurando um como paradigma e não encontro.
E eu disse a ele, senador, bem-vindo ao clube. Ele deu uma risada, bom, ficamos amigos. Mas percebe, é claro que hoje não. Hoje você cita, tem gente boa. Mas a estrutura come. O melhor exemplo que eu dou disso, Denis, porque eu dou pensando em mim mesmo. O que seria de mim se eu chegasse à presidência do Corinthians, do meu clube? Eu acho que eu enlouqueceria e a estrutura me comeria como comeu alguém como o professor Beluso. Você quer alguém mais equilibrado do que o Beluso? Mais competente do que o Beluso? Não, mais bem formado todos do que o Beluso? Os pré-requisitos. Todos. Coitado, pagou com a saúde. Porque chega numa hora, como é que você concorre? Denis? E foi humilhado até a saída do clube. Sim. Passou por situações como terríveis. Como é que você concorre? Você quer fazer tudo direito. Você paga os impostos, você recolhe o fundo de garantia, você faz tudo direito e seu time começa a perder para o seu vizinho que não paga nenhum imposto, mas paga 1 milhão para o técnico, 1,5 milhão para o Ronaldo. Você faz o quê? Não. Você traz o Valdívia, você traz o Vanderlei. O bom é o cara. O bom é o cara. Isso. E aí você arrebenta as finanças do seu clube. Mas e aí esse estado que os clubes estão agora. Exatamente. Então, você tem que mexer nessa estrutura. Essa nova lei, a Profut, que foi recentemente aprovada e sancionada pela Presidente da República, ela te dá luzes nesse caminho. Mas veja você que coisa. Só te dou um exemplo. Tem alguns vetos da Presidente dos quais eu discordo. Por exemplo, o veto que ela fez a pedido da Receita Federal, no sentido de que não deixou passar um incentivo para que os clubes se tornassem sociedades empresariais. Mas tem um artigo, Denis, que dá a medida do quanto nós estamos atrasados e do quanto é mera demagogia e hipocrisia o discurso da CBF, que se quer agora transparente. Tinha lá um artigo posto pelo deputado Silvio, do PSDB, meu Deus do céu, que foi o relator da CPI do futebol em 2000. Agora me foge o nome dele, é uma bela figura. Dizendo que a CBF passava a ser patrimônio cultural do povo brasileiro, como a dona da seleção brasileira. E a bancada da bola e a bancada da CBF não deixaram passar, porque isso submeteria a CBF ao Ministério Público. Ao Ministério Público. Que é o terror, mas você tem medo do Ministério Público Federal? Não. Então, você pode até discordar de algumas atitudes, mas... Sim, evidente, não, eu discuto. Aliás, é uma instituição eu discuto tudo. Que prestou e presta vários serviços relevantes. Eu discuto tudo. Eu divirjo até daqueles que dizem que decisões de justiça você não discute, cumpre. Eu acho que não. Você cumpre. Mas você discute. Sim, você tem o direito de falar que você não concorda, você tem que cumprir. É óbvio. Mas, óbvio. De cumprir a concordar é uma distância muito grande. Uma decisão de um juiz não é decisão divina. Que isso? Lógico. Não é isso? Bom, a CBF, a nova CBF, teme estar sob a luz do Ministério Público. Então aí você fala, não é para mudar nada. Não, é para fingir que mudou. E as atitudes, né, Juca? Porque você vê, essa história da Copa, agora na Rússia e no Catar. Sim. Lógico, foram mexer num vespeiro, né? Porque os interessados eram só os Estados Unidos e a Inglaterra. Exatamente. Só esses dois países sem quase influência nenhuma. Exatamente. Né? Eles só não mexeram num vespeiro. Mas isso é claro que, desde a Copa da Alemanha, a FIFA notou o seguinte, quando ela vai para um país evoluído, ela não consegue, um país sério, com lei, ela não consegue mexer muito. Não à toa, depois disso tivemos África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. O que há de comum nesses 4 países? Democracias incipientes, pouquíssimo controle social, muitíssima corrupção. Na Rússia, inclusive, níveis assim inimagináveis. Sim. Quer dizer, aí eu acho que realmente eles erraram, porque você falou, não houve planejamento. Porque eles falaram, bom, vamos para lá que vai ser mais tranquilo, mas ninguém falou, peraí, vocês viram os outros dois que estavam interessados? Denis, nós vamos arranjar briga com eles? Você sabe quantos votos teve a Inglaterra? Não. E saiu na primeira rodada de votação, saiu a Inglaterra. A Inglaterra teve 1 voto. Além do dela, mais 1. Tá? Foram 2 votos. Denis, a Inglaterra faz uma Copa do Mundo amanhã. Em Londres, Manchester, Liverpool. Tudo pronto. Entendeu? E no País de Gales. Faz amanhã.
uma Copa do Mundo. Bom, mas aí não interessa, né? Porque não tem que construir estádio novo. Não tem que as empreiteiras não fazem a festa. Exatamente. Mais, né? Estados Unidos nem se falar, então. Os Estados Unidos faz também da mesma forma. Estados Unidos, Denis, Fazem cobrir lá a Copa de 94, não fizeram um estádio novo. Um estádio novo. A França, que fez Copa 4 anos depois, fez um estádio novo. O Stade de France, ali nos subúrbios de Paris. Nós fizemos 12. 12, porque não me venha dizer que não fizemos de novo o Maracanã, não fizemos de novo... O Maracanã tinha acabado de ser reformado. Exatamente. Foi uma comissão de dinheiro Exatamente. que não teve... Não, e o exemplo do Japão, né? Quando a FIFA tentou lá, dividiu a Copa, ela tentou impor ao Japão um estádio novo. Eles falaram, não, então a abertura não vai ser aqui. É isso. Mas tem que ter... Não, então tudo bem, a abertura não é aqui. É isso. O Estádio Olímpico de Berlim, eles queriam fazer como fizeram no Maracanã, botar no chão e fazer Exatamente. outro. De jeito nenhum. O estádio é esse. Isso, o estádio é esse, nós vamos fazer melhorias e tal, papá, mas nós não vamos mexer na arquitetura de um estádio que é histórico, né? Por um evento de um mês. Para receber 5 ou 6 jogos, né? E agora esses elefantes brancos aí, com custo de manutenção. Não é só a construção, né, Júlio? Porque agora, e a manutenção? Isso vai acontecer aqui, o que já está acontecendo na África do Sul, que algumas prefeituras estão falando em implodir os estádios. Exato. Porque não aguentam a manutenção, né? Porque, Denis, o que você vai fazer com o estádio de Manaus para 40 mil pessoas? Com o estádio de Brasília para 70 mil pessoas? Custo mensal, R$700 mil de manutenção do estádio. E o estádio já está ficando absolutamente obsoleto, está ficando absolutamente depauperado, com concreto caindo de abacuado. O acabamento do estádio, aliás, é muito ruim, diferentemente, por exemplo, do acabamento no Maracanã, mas do de Brasília. Você entra e olha e fala, meu Deus, como roubaram aqui, porque por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Tá? Natal, Manaus, Brasília, o que vai fazer? Cuiabá. Você acha que a Madonna vai cantar lá? Não, eu acho que o Paul McCartney vai cantar lá? Essa história não precisava. Multiuso. Não precisa ir longe aqui. O do Corinthians, que é em São Paulo, só pelo fato de ser em Itaquera, está tendo problemas terríveis que não consegue levar um espetáculo para lá. Exatamente. Devido à localização. Não consegue vender os direitos Agora, do você nome. imagina em Manaus. Não, isso. É complicado, mas é a crônica da morte antecipada. Todo mundo falava todo mundo isso. sabia. Todo mundo sabia. Mas eles tentaram maquiar. Voltando à sua primeira pergunta, nada mais surpreende no mundo do futebol, Denis. Esse que é o problema. Né? Você me perguntou, alguém ficou surpreso com o que houve na FIFA? Nada mais surpreende. Porque tudo o que acontece, fala, bom, estava mais ou menos anunciado. Crônica de uma morte anunciada. Sem dúvida. E os clubes aqui no Brasil, Juca? Então, eu acho, Denis, eu até hoje não entendi isso. Quer dizer, a não ser o fato, né, da coisa besta de você usar o velho chavão das farinhas do mesmo saco, como é que os clubes não exercem o seu poder? Como é que os clubes permitem que uma entidade que devia ser meio vire uma entidade fim em si mesma? Como que admite? Né? Quer dizer, você já imaginou, você presidente do Flamengo, eu presidente do Corinthians, a gente faz o que a gente quiser do futebol brasileiro. Né? Porque temos... As 2 maiores torcidas, quem recebe mais dinheiro da televisão. Isso. Vamos que vamos. Não. Em regra se curvam, temem. É uma coisa absurda. Eu nunca me esqueço. Teve uma época que eu tinha uma relação muito boa com o então presidente do São Paulo, Mesquita Pimenta. Tinha acabado de ser bicampeão mundial. Mundial 92, 93. E eu disse a ele um dia almoçando, ô Pimenta, por que você não bate na mesa? E diz para a dona CBF, a partir de agora vai ser assim, como o São Paulo quer. Nós somos bicampeões do mundo. Ah, Juca, o clube não é meu, eu preciso me adequar, porque senão São Paulo é prejudicado. Ô, Denis, eles têm medo que o juiz roube, que a justiça esportiva puna... Que interdite estádio. Isso daí, o próprio Andrés declarou, ele falou, devia ter escutado mais o Juvenal, quando ele me falou que era para bater forte na CBF. Mas é o que você falou, eles não fazem. Isso. Eles chegam... E o endividamento vai aumentando porque eles cometem loucuras administrativas. Sem dúvida. Loucuras administrativas. Você contratar um técnico por 1 milhão por mês, você sabe que você não vai ter dinheiro depois de 3 meses para pagar o técnico. Isso. Aí você manda embora, você fica com a multa e contrata um novo. Exato. Parece mentira. E quando você tem uma legislação, né, uma proposta de uma legislação que, enfim, né, dá com uma mão, a prazo de égua, 20 e tantos anos,
mas com a outra exige, Austeridade. Há uma chiadeira. Exatamente. Há uma chiadeira, só do futebol que se exige tanto e não sei o quê. Enfim. Então, por isso, eu te diria, por mais que eu seja uma personalidade otimista, eu não arrisco mais dizer para você o que será do futebol brasileiro. Eu temo, porque o fato objetivo é que nós deixamos de ser aquele celeiro aparentemente inesgotável por uma série de razões. Lógico. Fim da várzea, porção de coisas que independem, né, da CBF. E os outros também evoluíram muito. Os outros evoluíram, você vê o que a Alemanha foi capaz de fazer, aí você olha para o meio de campo da Alemanha, você fala, mas esses caras jogam a brasileira. Aí o Barcelona enfia 4-0 no Santos numa final de Mundial de Clubes. Porque tirou o pé do acelerador. Isso. E o repórter brasileiro pergunta ao Guardiola, onde é que você viu esse futebol? Ele diz, você é do Brasil? Não, sou do Brasil. Mas eu vi esse futebol, meu pai me ensinou a ver esse futebol mostrando a seleção brasileira. Não tem mistério. Sempre fomos nós que fizemos assim. Deixamos de fazer. Você pega agora Juan Carlos Osorio, o colombiano que é técnico do São Paulo. E ele dá uma entrevista dizendo, eu quero que o meu time jogue bonito. Eu quero que o meu time traga torcedor para ver o espetáculo. Eu falei, nossa, São Paulo tem um outro Tele Santana. São Paulo tem um outro cara, um filósofo do futebol, um cara que tem a preocupação, antes de mais nada, que isto aqui tem que ser bonito. E não, antes de mais nada, eu preciso ganhar. Não sei quanto tempo ele vai sobreviver. Esse é o problema, porque não se dá também não sei. o tempo necessário. Mas das coisas assim mais inesquecíveis que eu ouvi o Tele dizer, Moisés, foi um dia ele me dizer, Juca, eu gostaria muito de poder treinar o meu time uma semana e no domingo, em vez de ir para o banco, ir lá para a arquibancada. Daí eu perguntei para ele, claro, porque você vê o jogo muito melhor lá de cima. Ele falou, não apenas por isso. Para ver se o cliente está feliz. Quem está pagando. Se estão gostando do jogo. Entendeu? Ele disse, a mesma coisa se eu tivesse um restaurante. Eu ia querer saber, depois que as pessoas fizeram a refeição, se elas ficaram satisfeitas com a refeição. Então eu gostaria muito de ver se aquilo que a gente ensaiou durante uma semana está sendo feito lá embaixo e se as pessoas aqui estão entendendo e estão gostando. Não posso fazer isso, porque a praxe é ficar no banco. Então. Mas ele tinha essa consciência. Me parece que o Osorio tem a mesma. Passa um pouco. Exatamente. Me parece. Ele oxigenou um pouco e você vê que encontrou uma resistência terrível, né? De técnicos, de imprensa. Sim, e jogadores que chutaram garrafa. Exatamente. Isso, mas é isso. É aquela história que a gente falou. Quando vem alguém para mexer um pouco com o status quo, parece que o sistema se levanta. Agora, objetivamente, você viu o São Paulo perder para o Atlético, jogando muito bem. Quer dizer, eu, torcedor do São Paulo, estaria feliz com o meu time. Eu sou torcedor do São Paulo, assisti o jogo, lógico, fiquei triste pela derrota, mas foi um jogo gostoso de assistir. Empatou com o Corinthians merecendo ganhar, exatamente. Bom, aí tem uma coisa, pode demorar mais 2 rodadas, 3 rodadas, mas daqui a pouco isso aqui dá certo, isso aqui engrena. Você pega aquele esquema burucutu, você sabe que não sai daquilo. Isso. Todo mundo para trás, vão jogar no erro do outro. Isso. Mas só que vai afastando. 1-0. Não, e o que a gente nota do dirigente, você vê que a capacidade dele administrativa também, meu Deus, é terrível. Nunca a televisão pagou tanto para o clube. Verdade. E nunca o clube esteve tão endividado. É isso. Mas isso, Denis, isto é uma realidade não só no futebol brasileiro, no esporte brasileiro. Nunca o esporte brasileiro teve tanto dinheiro de lei de incentivo e tal. Olha o que nós fizemos nos Jogos Pan-Americanos. Pan-Americanos, que é a 3ª divisão. Como diz um amigo meu, são jogos abertos do interior, falado em castelhano e em inglês. Mas realmente são secundários. Olha o nosso desempenho. Veja o custeio do COB. Mais de 60% do dinheiro público que vai para o COB é para pagar salário no COB. Mas é para manter o sistema. Não chega em atleta. E temos hoje Bolsa Atleta e temos o diabo. Então, esse é um problema
como eu digo, nós precisamos refundar o esporte brasileiro. Ele precisa mudar o seu modo de eleger os dirigentes. Então, todos há quantos anos que você ouve falar do Nussmann? Há quantos anos que você ouve falar do Guaraci? Há quantos anos do Gesta? Vão ficando, vão se perpetuando. Ou é o parente, ou é o filho. Exato. Que vem e assume. Quer dizer, então, o governador do estado, o prefeito da cidade, o presidente da república, no máximo uma reeleição. Eles é indefinido. Eles podem ficar a vida inteira em mais 3 meses. Flamengo é exceção, Juca? Nesse momento este Bandeira é uma exceção. Né? Mas está correndo o risco de perder a eleição. Porque o time não está indo bem no campo. Exatamente. Por quê? Porque ele está saneando as finanças do Flamengo. Agora, Denis, você tem alguma dúvida? Se daqui a 2 anos o Flamengo conseguir estar com as finanças saneadas, que o Flamengo sai batendo em todo mundo? Não, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Né? É ter um pouco de paciência. Porque a maior torcida recebe maior dinheiro da televisão. Se não tiver dívida, tem lá o Maracanã para dar seus espetáculos. Covardia. Né? Contrata quem quiser. Mas a torcida vai ter paciência? É isso. E os que querem chegar ao poder no Flamengo vão explorar as eventuais derrotas. A turma do quanto pior, melhor? Do quanto pior, melhor. Aposta no quanto pior, melhor. E aí, quanto pior, pior. Infelizmente, nosso tempo está se acabando. É assim. Eu queria agradecer ao amigo mais uma vez. Eu sei que você tem a agenda super apertada aí, Foi um prazer. Abrir um tempo aqui para Foi homenagear um o nosso prazer, telespectador. Denis. Prazer te ver. E queria colocar à tua disposição algo que eu não perguntei, algum tema que você queria abordar, um recado para o telespectador? Não, o meu recado é sempre o mesmo que eu costumo usar quando falo para estudante de jornalismo. Desesperar jamais. Juca, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.